Agora a gente continua falando sobre destaques internacionais porque a cúpula do G20, o grupo que reúne as maiores economias do mundo, é aberta em Bali, na Indonésia, com apelo por unidade. Vamos agora para a Europa. Luca Bassani, a guerra da Ucrânia lidera a agenda do encontro, é isso? Um ótimo dia, Luca. Bom dia, Paula, a todos que nos acompanham. Exatamente, ontem nós já trouxemos aqui como destaque o encontro do presidente Biden com o presidente chinês Xi Jinping, e hoje o anfitrião do evento, Joko Widodo, presidente da Indonésia, já que o evento está sendo sediado em Bali, pediu por união e disse que os países do G20 têm a obrigação de, nesse momento, trabalhar em conjunto para evitar ao máximo a separação do mundo em duas bolhas, falando sobre, claramente, os dois blocos formados pró-Ucrânia e contra a Ucrânia, e também evitar uma terceira guerra mundial, falando principalmente sobre os impactos econômicos que a guerra tem tido. A gente fala bastante sobre o aumento dos preços dos combustíveis e da energia elétrica aqui na Europa, mas todas as cadeias globais de produção, aquelas relacionadas principalmente com a escoação dos grãos, Nós sabemos o drama que vivem vários países africanos e do Oriente Médio por conta dessas milhares de toneladas não conseguirem chegar. A gente vê que tem sido uma preocupação. O presidente Zelensky, que participou através de videoconferência, disse que esse talvez seria o momento ideal para que o conflito fosse resolvido, fosse solucionado, considerando que a Ucrânia tem recuperado exatamente territórios, mas muitos acreditam que ainda essa guerra transcorrerá por muitos meses, considerando que nenhuma das partes está disposta a abrir mão de territórios, e nós vemos que grande parte das províncias do Donbás e também Zaporídia ainda estão na mão dos russos. Lembrando que a Ucrânia não faz parte do G20, mas foi convidada de forma oficial pelo presidente anfitrião, e o Brasil também é um país que faz parte do G20, são as 20 maiores economias do mundo, e tudo aquilo que é relacionado à paz e também ao comércio multilateral é muito importante a gente ficar de olho, porque tem impactos diretos também no nosso país. Luque, falando sobre o mundo ter ultrapassado a marca de 8 bilhões de pessoas, isso de fato, assim como você disse, também entra nas discussões tanto do G20 como da COP27, né? Exato, Paula. A gente vê que hoje o mundo ultrapassou a marca de 8 bilhões, demorou cerca de 11 a 12 anos para que passasse da marca de 7 para 8 bilhões. Grande parte dessas pessoas, a grande maioria, vivem na Ásia, 4 bilhões e 700 milhões de pessoas. O nosso continente, a América Latina, podemos dizer, América do Sul mais o Caribe, América Central, são 700 milhões de pessoas, ou seja, muito menos, e a gente vê que provavelmente ano que vem a Índia ultrapassará a China, essas duas megapotências populacionais, econômicas, e que poluem bastante. Portanto, esse assunto foi tratado também na COP27, já que os países que mais vão crescer fazem parte do mundo ainda subdesenvolvido e emergente, portanto, as emissões de poluentes e a utilização de veículos ainda a diesel e gasolina continuará constante. A gente vê que o Brasil também caiu posições, é o 7º país mais populoso do mundo agora, com 216 milhões de pessoas, que foi ultrapassado pela Nigéria, com 218 milhões nesse ano de 2022. São grandes desafios para promover exatamente igualdade de oportunidades, combater a fome, combater também a falta de saneamento básico, já que olhando as projeções, os lugares que mais crescerão no mundo, considerando a população, são os países, como eu disse, da África subsaariana, a África que teve aí tem a maior aceleração de crescimento, e também na Ásia, países pobres, Oriente Médio. Então, realmente são desafios também na questão migratória, já que a gente vê um fluxo constante acontecendo de imigrantes, tanto regionalmente falando, na América do Sul, vemos, por exemplo, venezuelanos, haitianos que vêm para o Brasil, os mexicanos, o pessoal da América Central para os Estados Unidos, o pessoal do Oriente Médio indo para a Europa e da África também. Então, esses são grandes desafios que teremos agora que ficar sempre de olho, com os líderes mundiais discutindo tanto na COP quanto no G20 todos os impactos que isso pode ter na economia e também nas questões sustentáveis, as questões ambientais para o nosso planeta. Luca Bassani trazendo os principais destaques internacionais. Luca, depois a gente volta com você.